paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham. Que alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. O Senhor tem nos dado o privilégio de diariamente nós nos reunirmos, né? Você aí onde estiver, na sua casa, e aqui eu lendo a palavra de Deus, você acompanhando, isso tem sido uma bênção para nós. Estamos no profeta Jeremias e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 27. Jeremias, capítulo 27. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze umas prisões e julgos e pô-los-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou àquele que me agrada em meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações o servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: Não servireis o rei de Babilônia. Porque mentira vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada, e à fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servira ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras.
não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos para que os vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes vasos que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Amém? Fizemos então aqui a leitura do capítulo 27 do livro do profeta Jeremias e vamos agora passar a leitura do capítulo 28. Jeremias, capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo:
Vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, julgos de madeira quebraste, mas em vez deles farás julgos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: julgo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão. E até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Glória a Deus. Terminamos mais um tempo de leitura do nosso dia. Hoje fizemos a leitura dos capítulos 27 e 28 do profeta Jeremias. E com essa leitura, temendo ao Senhor, que é um Deus de verdade, nós vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.